Olá pessoal, boa noite. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes e além disso, eu tenho também aí diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então, a ideia da Live D20 é justamente a gente conversar com você, que realmente aí tem diabetes, e te trazer informação de uma maneira totalmente clara para que você mantenha, né, o diabetes, você no controle. Porque eu entendo o seguinte, com toda essa experiência que eu tenho, né, de tempo convivendo com o diabetes tipo 1, eu entendo que jamais a gente pode deixar o diabetes nos controlar. E sim, nós, como pessoas que convivem com diabetes, nós sim devemos controlar o diabetes. Então, a ideia aqui, né, da Live D20 é a gente ter a oportunidade de conversar sobre exercício e diabetes e, através desse bate-papo, trazer informações para você que tem diabetes. Então, a ideia é exatamente essa, ou você que tem diabetes, ou você que convive com alguém que tem diabetes, né? Hoje é muito comum, aula na graduação, muitas vezes os alunos têm lá namorado, namorada que tem diabetes, tem pessoas na família que têm diabetes. Então, automaticamente, a ideia é sim a gente trabalhar, né, com informação para que você que convive com quem tem diabetes, ou você que tenha diabetes, aprenda aí a ter a diabetes, né, você no controle e não exatamente o contrário, né, a diabetes controlando você. Então, uma coisa que eu quero chamar atenção sempre, né, no canal, eu falo sobre os efeitos do exercício físico para quem tem diabetes, e é por aí que eu quero começar o meu discurso, porque muitas vezes a gente vê em vários estudos, onde se pega aí uma parcela das pessoas com diabetes e começa a analisar, por exemplo, como é que está o tratamento dessa pessoa. Então, o tratamento, a gente sabe que ele tem 3 pilares, né, que é exatamente o medicamento que você vai tomar para tratar o diabetes, a insulina que vai ser aplicada, muitas vezes a associação de diferentes medicamentos para tratar o diabetes e ainda a possibilidade da associação do medicamento antidiabético oral junto com a insulina também, para quem tem diabetes tipo 2. Para quem tem diabetes tipo 1, normalmente aí a associação entre insulinas, uma com uma ação mais lenta e uma outra com ação mais curta, que normalmente é a insulina com ação rápida ou ação ultra rápida. Hoje a gente tem várias aí no mercado e esse é o tratamento para quem tem diabetes. Então, a primeira coisa que eu acho que é extremamente importante, quem tem diabetes entender qual o medicamento que você usa. Isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, falar assim, poxa, eu tomei lá o remédio, mas eu tomei café da manhã e de repente, depois do café da manhã eu fui medir a glicemia estava super alta. Porque a gente tem que entender que o medicamento ele é exógeno, quer dizer, ele está fora do nosso corpo. A gente vai ter que colocar ele no nosso corpo, seja consumindo aí o comprimido do antidiabético oral, ou então aplicando a insulina. Então não é que porque eu tomei o medicamento, imediatamente ele já está fazendo efeito no meu corpo. A mesma coisa com a insulina. Não é porque eu apliquei a insulina que já começou a fazer efeito. Essa é a primeira informação que eu acho que quem tem diabetes tem que entender. Então, primeiro entender o medicamento que ele está tomando, aonde ele está agindo, que hoje a gente tem um monte aí de medicamento no mercado, então ele pode estar, por exemplo, diminuindo a quantidade de açúcar lá formada no seu fígado. Ele pode sensibilizar lá o receptor de insulina, né, para diminuir a resistência periférica à ação da insulina. Pode ser um tipo de medicamento que na hora que você se alimenta, aí ele vai estimular o pâncreas ali a produzir insulina. Então, primeiro a gente precisa entender como é que esse medicamento que eu utilizo, ele vai me ajudar no meu tratamento. Dessa maneira, e quanto tempo ele vai demorar para entrar em ação? Essa eu acho que é a parte principal. Então, aplicou lá a insulina, quer dizer, essa insulina que eu estou aplicando, daqui quanto tempo ela vai começar a fazer efeito? Porque só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a insulina de longa duração, quando você aplica ela, ela vai começar a fazer efeito 1h30 depois que ela foi aplicada. Quer dizer, então foi aplicada lá no subcutâneo,
ela não está fazendo efeito. Vai demorar 1h30 para ela começar a chegar no sangue. A partir do momento que ela está no sangue, ela vai circular ali junto com a glicose e outras hemácias ali no nosso corpo, e, consequentemente, quando chegar nas células que tem lá receptor para insulina, ela vai se ligar a esse receptor, vai ter uma série de reações químicas ali que vão fazer com que a glicose do sangue seja removida e seja armazenada em diferentes partes do nosso corpo. Mas isso demora um tempo para acontecer. A mesma coisa é o antidiabético oral. Então, primeira coisa, entender esse medicamento que eu tomo, aonde ele vai fazer efeito? Como é que ele faz efeito no meu corpo? A partir do momento que você conseguir entender isso, quanto tempo demora depois que eu consumo esse medicamento ou depois que eu aplico a insulina, vai começar a fazer o efeito. Então, esse é o primeiro pilar do tratamento, é algo que nós, como portadores de diabetes, não é só passar ali em consulta médica, o médico fala para você, você vai tomar esse medicamento e tá tudo bem. Sabe, aí você vai lá e toma e depois você não sabe como agir. E automaticamente você não vai ter um bom tratamento, apesar de tomar o medicamento no dia, horário lá que foi pedido, aí foi prescrito pelo médico. Então, mas o médico também ele não tem obrigação nenhuma de ficar te passando essa informação. Aí entra um outro pilar do tratamento, que é exatamente a parte relacionada à educação em diabetes. E essa parte da educação, muitas vezes nós, como portadores de diabetes, a gente precisa buscar essa informação. Então, claro, se você, na região onde você está, tem aí uma associação de portadores de diabetes, faça parte dessa associação. Né? Que normalmente se tem aí reuniões que acontecem, é comum acontecer semanalmente, né? Nos finais de semana. Ali você vai ter contato com outras pessoas que também têm diabetes, e nessas associações são normalmente os lugares que os profissionais, normalmente que são voluntários ali, eles vão sim fazer várias aulas, várias palestras explicando, né, dentro do tratamento, aí, medicamento, a parte da alimentação e também a parte do exercício físico, de como você com diabetes aprender a lidar com essas situações. Então é algo assim que é importante e é nesse lugar exatamente que você vai tirar suas dúvidas. É ali que você vai perguntar, falar, eu estou tomando tal medicamento, como é que ele age? Como é que está acontecendo no meu corpo? Né? E também, hoje a gente existe sim a possibilidade de você fazer essa busca pela internet. Então você entra lá no Google, coloca lá o nome do medicamento que você está tomando e coloca lá receita, ou coloca receita de tal medicamento. Então muitas vezes tem lá a receita, desculpa não, a bula, né? A bula do medicamento. E aí você tem, automaticamente ele vai te dar todas as informações do medicamento. Quem que deve tomar, em que momento que você vai tomar, como ele age no seu corpo, se tem ali algum efeito colateral. Tudo isso é importante para a gente entender, né, no nosso tratamento. Essa parte é a primeira, do medicamento. A segunda, a parte relacionada ao controle alimentar. Então a gente sabe, quem tem diabetes tem excesso de açúcar no sangue, seja por uma questão autoimune, aí de destruição lá das células beta-pancreáticas para quem tem diabetes tipo 1, quer dizer, não vai produzir insulina, vai produzir uma quantidade ínfima aí que pouco vai ajudar no metabolismo da glicose e, consequentemente, vai precisar usar a insulina como parte do tratamento. Beleza, sem novidade nenhuma. Só que, aonde está o problema? Que muitas vezes quem tem diabetes, automaticamente, eu não posso. É horrível você falar isso. Não é o não posso, é você entender quanto carboidrato tem naquele alimento que você está querendo comer. Essa é a primeira parte. Então a importância aí de reter a informação nutricional. Ah, eu adoro comer, eu particularmente, eu gosto muito de comer pipoca. Pô, pipoca, ela tem um tipo de açúcar que vai chegar no nosso sangue que ele não chega tão rápido a hora que você come. Só que a carga de glicose que chega, ela é grande. Então você come pipoca, ela tem bastante fibra e tal, então automaticamente vai chegando aos poucos esse açúcar aí no seu sangue, mas se você não tomar cuidado, ao longo do tempo, quer dizer, depois de 1 hora ali, 1h30, que você comer 2 horas no máximo, a sua glicemia está extremamente alta. Mas então, por conta disso, eu não posso comer pipoca, eu não vou comer pipoca, não. Entenda essa classificação do alimento com o carboidrato que você está comendo e, claro, calcule a porção. Por isso, a necessidade de quem tem diabetes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, entender a contagem de carboidrato. E a contagem de carboidrato é extremamente importante, porque para cada mais ou menos 15 gramas de carboidrato, então, por exemplo, sei lá, você vai comer um alimento ali, vai comer um pãozinho francês. Quanto tem de carboidrato no pão francês? Ele tem 30 gramas, geralmente em média.
Então, o que você tem que ter para você? A cada 15 gramas que você comer de carboidrato, independente do alimento aí que você comer, o que é esperado? Que o açúcar no seu sangue, a concentração de açúcar no sangue, ela vai aumentar entre 40 e 50 miligramas por decilitro. O que isso quer dizer? Se na hora que eu vou comer, por exemplo, aí eu dei o exemplo do pão. Eu vou comer um pão francês. Pão francês tem 30 gramas. Então, se eu comer metade, que são 15 gramas, eu sei que essas 15 gramas que eu comer, se eu medir minha glicemia agora, ela está 120, o que eu espero? Que daqui 2 horas, que é o tempo máximo aí que vai chegar, vai demorar para a glicose que você consumiu ali no alimento chegar no seu sangue, automaticamente você espera que esteja o quê? Esteja entre 160 e 170 miligramas por decilitro. Nossa, mas 170 é alto para quem tem diabetes. É, mas existe o que hoje, né, a gente sabe que quanto maior, a maior parte do tempo no seu tratamento com diabetes, você conseguir manter a sua glicose abaixo de 180, isso facilita muito você conseguir ter lá o exame referencial que dá uma noção, né, normalmente para o profissional da saúde, para o médico, para ele poder entender se o seu tratamento está de acordo ou não, que é o exame que a gente que tem diabetes, todo mundo conhece aí, que é a hemoglobina glicada. Então, com base no percentual de glicosilação da hemoglobina, do quanto se ligou de açúcar lá na hemoglobina, a gente sabe a média que teve aí de concentração de glicose no sangue. Então, esse é o detalhe. Então, eu tenho diabetes, não posso. Quer dizer, não pode mesmo. Se você, na hora da refeição, você vai medir, sua glicemia está 280, você não vai comer nada com carboidrato naquele momento. Porque se você comer a cada 15 gramas, vai aumentar de 40 a 50. E aí vai fazendo a conta para você ver onde vai chegar esse negócio. Então, nessa situação específica, quer dizer, uma situação que eu classifico ela como sendo extrema, sim, você deve evitar alimento com carboidrato. Consome outro tipo de alimento, alimento que tenha proteína, por exemplo. Né? Come um pedaço de carne, de frango, de peixe, qualquer outra coisa, aí, um ovo. Alguma outra coisa que tenha proteína, ele vai te alimentar sem fornecer carboidrato. Porque uma parte ainda da proteína, ela é sim convertida em glicose. Mas é uma coisa que acontece com uma frequência um pouco menor, demora muito mais tempo. Então, no momento que você está em hiperglicemia, você não vai deixar de comer, mas come uma quantidade menor. Claro, quem tem diabetes tipo 1 tem a facilidade ainda de usar a insulina de curta duração, então insulina rápida ou ultra rápida. Aí vai, claro, a partir do momento que está acima de 180 ou a partir de 250, tem lá a referência de quantas unidades de insulina ele vai usar para poder trazer essa glicemia para o padrão aí menor do que 180. E junto com isso, calcula também o quanto de carboidrato vai consumir e coloca lá algumas unidades também de insulina para compensar o carboidrato. Dessa maneira, se consegue ter um controle aí, um controle adequado do diabetes, mantendo, claro, o nosso foco é sempre conseguir uma hemoglobina glicada menor do que 7%. Então, dessa maneira, você consegue aí ter uma média de glicemia de mais ou menos 154 miligramas por decilitro e automaticamente é um bom tratamento, vamos chamar assim, né? Essa é a meta. Então, muitas vezes as pessoas ficam, eu não posso comer, eu não posso. O falar não posso, eu acho que é a pior coisa que a gente tem. Porque quando fala para você, você não pode comer bolo de cenoura, por exemplo. Aquilo ali vai ficar martelando na sua cabeça, que vai te dar vontade de comer bolo de cenoura de qualquer jeito. E aí o que acontece? Você fica segurando, como se fosse uma mola se comprimindo, e daqui a pouco você fala, quer saber de uma coisa? Eu quero que vá tudo para qualquer lugar, né? E aí o que acontece? Põe a mola, estica e você vai lá e não vai comer uma fatia de bolo. Você vai comer metade do bolo. E aí o desfecho disso aí a gente já sabe qual é. Vai ficar hiperglicêmico há um tempão. Então a ideia não é essa. Você pode comer? Posso. Desde que eu saiba controlar o que eu estou comendo. Desde que eu tenha conhecimento de quanto está a minha glicemia naquele momento. Eu vou comer. Por isso que é importante medir a glicemia antes de você se alimentar. Porque dessa maneira você consegue prever o quanto vai aumentar a sua glicemia após você se alimentar. Nossa, eu estou vindo comer, está com 98, tá bom, está abaixo de 100. Então se você comer 15, 20 gramas de carboidrato, automaticamente vai subir ali para 140, 150, está ótimo, está perfeito. Né? Então é com isso que a gente precisa ter
noção. Eu acho que isso é o fundamental aí para gente que tem diabetes conseguir, né, ao longo do tempo, ter um bom controle sem se sacrificar. Sem se sacrificar. Ontem eu fui visitar um amigo, fazia muito tempo que eu não o via, e aí o que aconteceu? O pessoal ainda ficou falando assim, Roberto, mas você não está comendo? Eu falei, tô. Só que o que eu fazia? Eu media a glicemia, comi uma quantidade ali de 15 gramas de carboidrato, 20 gramas no máximo, esperei ali um período, umas 2 horas, e aí eu ia lá e comia de novo, quer dizer, pequenas quantidades. Deixei de participar ali do nosso encontro, ali da nossa visita? Não. Só que eu não fiquei comendo que nem um doido, isso aí também não dá pra gente fazer. Né? Inclusive não é recomendado para ninguém, mas é comum, a gente tem muito esse hábito de conversar com as pessoas, enquanto conversa, começa a comer e não para de comer mais, e a hora que vai ver a glicemia está lá no céu. Então isso realmente é algo que é um desafio para a gente que tem diabetes, sem dúvida alguma, eu sei bem do que eu estou falando, né? Principalmente, como eu falei, eu gosto pra caramba de pipocas, eu tenho que comer uma porção menor, dá vontade de comer um bacião de pipoca. Isso a gente sabe, isso acontece. Ainda para quem tem diabetes tipo 1, joga um pouco mais de insulina, vai pagar um preço por isso, sem dúvida alguma, que vai ter mais insulina circulando no sistema, ao longo do tempo aumenta aí o risco cardiovascular, vai automaticamente também ganhar peso, né? Então, antigamente, né, quando eu tinha diabetes tipo 1, que eu era criança lá que foi diagnosticada, a gente tinha pouco recurso, principalmente para o monitoramento, então era muito mais restrito. Realmente eu convivi muitos anos para dizer, não pode, não pode, não pode. E era terrível, mas normalmente você pelo menos mantinha o peso. Né? Agora, a coisa, é claro, a tecnologia melhorou, ajudou muito a gente que tem diabetes, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado, porque você vai ganhando peso, só vai detonando a sua saúde, a gente sabe disso. Outro pilar do tratamento, que é exatamente o exercício físico, que é normalmente o que eu falo, já que eu sou um especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. O detalhe é, o exercício, fisiologicamente, ele é milagroso para a gente. De uma maneira geral, independente de você ter diabetes ou você não ter diabetes. Exercício só traz bem para a gente. Não tem o que falar. Às vezes as pessoas falam, mas eu me machuquei fazendo exercício. Opa, não foi o exercício que te machucou. O que te machucou talvez foi a falta de informação de como você realizou o exercício. E a gente sabe que qualquer área da nossa vida existem profissionais que sabem o que estão fazendo, existem profissionais que nem sempre sabem o que estão fazendo. Acabou, é uma questão de escolha. Agora, não adianta culpar o exercício. Falar, não, eu fiz exercício, o exercício me fez mal. Fez mal porque você não foi bem orientado. Acabou. Então, a situação é, exercício, fisiologicamente, ele é maravilhoso para o nosso corpo. E para quem tem diabetes? Para quem tem diabetes, então, não tem o que falar. Porque o exercício, ele faz você movimentar ali os seus músculos, você gasta a glicose que tem armazenada no músculo, o corpo busca a situação de equilíbrio, ele vai querer repor aquela glicose. Só que ele pega essa glicose da onde? Esse açúcar? Ele tira do sangue. Então, fazer exercício para quem tem diabetes, se tem alguém aí que já me acompanha, sabe que eu falo que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Exatamente por esse motivo. Minha glicemia está um pouco mais alta? Ótimo, vai lá fazer exercício para você ver o que acontece, se ela continua alta. Entenda uma coisa, se ela continuar alta, pode ser essa situação da orientação que você recebeu que não foi a adequada, ou então você está começando um quadro infeccioso. Isso é muito comum, porque aí aumenta a quantidade de cortisol e a glicemia vai ficar alta e não vai baixar, nem que você tomar insulina. Você aplica lá um monte de insulina e parece que você está aplicando água. A gente sabe disso, que existem as alterações aí, mas é uma questão de outra alteração metabólica aí, um resfriado, qualquer outra coisa que está aumentando a parte infecciosa no corpo e, consequentemente, aumenta aí a quantidade do cortisol, que é um dos hormônios que não deixa a insulina fazer direito à ação dela. Então, para quem tem diabetes, vai ficar hiperglicêmico, com a glicemia mais alta e não vai tomar o medicamento, vai aplicar insulina, vai deixar de comer e a glicemia continua aumentando, porque aí a situação é outra. Aí é uma questão de tratamento dessa situação pontual. Mas o exercício, ele vai ajudar demais por conta disso que eu falei. Você vai se mexer, vai gastar a reserva de açúcar e o corpo vai querer repor essa reserva de açúcar no músculo. Ele pega o açúcar que está no sangue sem precisar de insulina para que isso aconteça. Então o exercício ele é maravilhoso para gente que tem diabetes. E qual é o grande problema disso?
Mesmo a gente com diabetes, sabendo de tudo isso, o que a gente normalmente vê quando conversa com quem tem diabetes? Você faz exercício? Não, eu não faço exercício. Então entenda uma coisa, se você precisa equilibrar algo que precisa, para que isso fique equilibrado, 3 pontos de apoio, como é que você vai equilibrar somente com 2? A tendência natural qual é? Ele vai cair para frente ou para trás, aonde não tem apoio. Então, como é que a gente pode controlar bem o diabetes, sabendo que para o controle do diabetes, para que a gente tenha uma qualidade de vida muito próxima de quem não tem diabetes, para que você tenha a possibilidade de fazer exatamente o que eu falei, poxa, eu posso comer? Pode comer em pequenas quantidades. Por quê? Os 3 pilares estão trabalhando juntos para que você consiga o resultado. Então não adianta querer controlar o diabetes se você não se movimentar. Você vai conseguir? Talvez até consiga. Fazendo períodos de jejum, sabe? Deixando de comer tudo quanto é alimento que tem carboidrato. Certamente, em algum momento, vai ter menos oferta de açúcar lá no sangue e vai tender a ficar mais baixa. Ótimo. Mas por quanto tempo você vai conseguir fazer isso? Então, acho que isso é uma coisa que a gente também tem que pensar. Né? Então, foi o que eu falei, trazer a informação. Nós temos como uma situação primária o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? É você fazer as suas escolhas. Você tem a informação, você escolhe o que você faz. Então, ninguém vai te obrigar a fazer nada na sua vida. Você simplesmente escolheu fazer. Isso a gente tem que respeitar. Agora, muitas vezes as pessoas fazem ou deixam de fazer por falta de conhecimento. Então, é isso que eu estou tentando fazer aqui. Trazer informação para que você, sim, você tenha a opção de escolher o que você quer. Mas para isso a gente precisa conhecer. E o exercício, como eu falei, ele é extremamente bom, positivo para quem tem diabetes. E aí, de repente, você vai falar assim, poxa, eu tenho diabetes, mas eu não gosto de fazer exercício. Ótimo. Mas existe ainda uma maneira, mesmo que você não faça um exercício programado, que você não gosta de fazer exercício, eu já expliquei qual é o segredo. É você mexer os seus músculos, gastar a energia que está ali armazenada e, consequentemente, seu corpo vai captar a glicose. Perfeito. Simples. Tão simples que dá para você conseguir fazer isso andando. Então você pode, de repente, na sua atividade do dia a dia, você precisa sair de um local e ir até outro, ao invés de você se deslocar usando o carro, usando o transporte público, usando o Uber, tenta fazer o caminho a pé, por exemplo, ou parte dele a pé. Programa, fala, não, eu vou andar, vou sair meia hora mais cedo, vou sair andando, a hora que der meia hora eu paro, chamo o Uber e vou para onde eu tenho que ir. Ou se você vai de ônibus, anda um período e depois pega o ônibus e vai para onde você tem que ir. Dessa maneira, você colocando no seu dia a dia uma quantidade maior de movimento, isso já vai começar a ajudar. Claro, a partir do momento que você conseguir fazer o exercício todos os dias de maneira estruturada, certamente você vai conseguir sim um bom resultado. Uma coisa que eu fico pensando, é comum às vezes conversar com quem tem diabetes, a pessoa fala assim, eu não gosto de fazer exercício. Ou então a pessoa fala assim, eu não gosto de academia. Para falar a verdade, eu acho bom, porque já pensou se todo mundo gostasse de academia e todos fossem treinar na academia, por mais academias que a gente tivesse, nunca ia ter lugar para todo mundo. Então eu acho que é uma questão de gosto, é uma questão de preferência. Você não gosta de academia, mas você gosta de ir até um parque. Você gosta de repente você pode, né, apesar da gente estar meio isolado ainda, fazer exercício aí no nosso dia a dia. Não é? Então, assim, se mexe mais. Isso já é suficiente. Isso é uma coisa que eu sempre vejo que as pessoas às vezes fazem uma confusão, né? A gente ouve falar atividade física, ouve falar exercício. O que é exercício eu não gosto, mas e atividade física você gosta? Então, quer dizer, é sempre um movimento. O que acontece é que a atividade física, qualquer movimento que a gente faz é atividade física, é você se mexer. Exercício é você organizar o jeito que você se mexe para um determinado objetivo. Então a gente vai, de uma maneira estruturada, fazer isso. É isso que eu, como profissional de educação física, sei fazer. Então,
O detalhe é, você, com diabetes, começa a se mexer. Esse é o primeiro passo. Segundo, as pessoas sempre falam, eu não gosto, como eu falei anteriormente, não gosto de academia. Ótimo. Mas, lembra um pouco, volta um pouco no tempo. Lembra um pouco quando você era criança. O que você gostava de fazer? Porque toda criança gosta de brincar. Eu até hoje não encontrei nenhuma criança que não gosta de brincar. Isso faz parte da nossa formação, faz parte do nosso desenvolvimento. E criança adora brincadeira onde a gente se mexe. Um dia eu já fui criança, já trabalhei também com crianças, já tive a oportunidade de fazer atividade com crianças. Para quem não sabe, eu sou profissional de educação física, eu sou voluntário na Associação de Diabetes do ABC, na AD ABC, e sempre tem, né, os encontros lá que a gente faz aí anualmente com as crianças que têm diabetes, e eu que sou responsável por fazer essa molecadinha se mexer, e eles adoram. Porque vão pular, vão rolar, vão, sabe, tracionar, um vai puxar o outro, brinca de pega-pega, brinca de futebol, a gente brinca. E isso é muito válido. Então pega você, adulto hoje, que não gosta de fazer exercício, e começa a lembrar o que você gostava quando era criança de fazer. Certamente você vai encontrar alguma atividade que você curtia fazer quando criança. Tenta resgatar isso. Sabe? Mas depois você vai falar, nossa, eu tô mais velho, eu adorava antes ficar subindo, trepando em árvore, gostava de andar em cima do muro, agora não dá para fazer isso que eu vou cair, vou morrer, sem dúvida, a gente sabe de tudo isso. Mas existem maneiras da gente adaptar essa atividade. Você gosta de atividade que te desafia, que vai fazer você conseguir trabalhar, né, desafiando o seu equilíbrio? Perfeito. Perfeito. O que pode fazer? Colocar algo que seja próximo do chão, mas que simule a mesma situação que o nosso corpo vai vivenciar de você andar em cima de um muro. Então isso dá para fazer, não tem problema. A gente não precisa ficar preocupado com isso. Por isso que eu sempre falo, duas situações que a gente tem. Uma é nós, como adultos, né, acreditarmos que a gente não gosta de fazer nada em relação a exercício ou a movimento. Então, essa aí é uma maneira que eu passei para vocês, é uma maneira que dá para a gente quebrar um pouco esse paradigma. O segundo é a gente realmente ter a orientação de um profissional de educação física. Isso é fundamental. Porque você falando para o profissional de educação física, professor de educação física, não sei como é que você chama na sua região, mas você conversando com essa pessoa, fala, olha, eu preciso treinar por causa do diabetes, para ajudar a tratar o diabetes, e eu, sei lá, quando criança eu adorava dançar. Ele vai certamente montar um programa de exercícios para você, aonde você certamente tenha, nem sempre a dança, talvez ela até faça parte, mas muitas vezes movimentos relacionados à dança. Porque a dança ela trabalha muito a parte da coordenação, a parte do equilíbrio, a parte relacionada à tomada e transferência de peso. Então tudo isso são movimentos que você pode fazer com base nisso. Uma coisa simples, né? Que muitas vezes hoje você vê assim, várias mulheres falando, não, eu tô treinando boxe. Daí você fala, nossa, mulher treinando boxe, né? Porque o que a gente tem na cabeça? Um ringue aonde ficam duas pessoas ali, um socando o outro. Existem técnicas para isso, tudo bem, boxe é uma arte marcial, tá ótimo. Só que o detalhe é, a aula ela normalmente acontece como? Um professor ali puxando o ritmo, criando uma coreografia onde os movimentos envolvem os movimentos do boxe. A pessoa está fazendo boxe? Sem dúvida alguma ela está. Só que ela não está exatamente lutando boxe. Então isso é possível. A mesma coisa dá para fazer, como eu falei, relacionado à dança, relacionado a qualquer tipo de atividade que você queira fazer com os seus alunos. Né? Então, com o professor que conhece, ele vai realmente trabalhar com isso. O que eu sugiro, às vezes, para vocês, é você, de repente, encontrar um professor que na formação dele, ele já venha fazendo, ele tenha um histórico que você, geralmente de uma atividade que você está querendo. Né? Então, assim, eu no meu histórico, por exemplo, eu sempre gostei de arte marcial, então eu pratico arte marcial desde 12 anos de idade. Então é muito mais fácil lidar com alguém que gosta de movimentos de arte marcial, né?
certamente eu, como profissional, acabei sendo muito mais criativo do que propriamente se você, por exemplo, gostar de dança. Isso é natural, né? Eu também treinei durante muito tempo corredores, pessoas que querem correr. Então, o pessoal que participa de provas de rua. Eu tinha, inclusive, uma assessoria esportiva. Então, essa situação são históricos que o professor de educação física tem, o profissional de educação física tem, o histórico profissional dele. Quer dizer, qual experiência ele tem? Isso ajuda também bastante para ver exatamente esse sincronismo, esse sinergismo, né, da empatia. Porque eu trabalho já com pessoas que têm diabetes, né? Eu comecei lá em 1998, quando eu fui fazer pós-graduação em Fisiologia do Exercício, e falei, não, eu vou ser personal trainer para pessoa que tem diabetes. E vem fazendo isso até hoje. Né? Dou aula na faculdade, dou aula na pós-graduação, dou curso, dou palestra, só que na minha formação, né, profissional, eu resolvi trabalhar como personal para as pessoas que têm diabetes. E venho fazendo isso. Então, o detalhe é, encontre um profissional e o mais importante é justamente essa parte da empatia. Né? Então, tem aí alunos, né, quer dizer, tive, né, alunos que ficaram comigo por mais de 10 anos. Então, uma questão é algo bacana, vira uma amizade. No começo é aquele negócio, pô, vamos lá fazer exercício. Eu nem gosto muito, mas aí a pessoa começa a fazer exercício e começa a gostar. Por quê? Porque é prazeroso. O exercício é ótimo pra gente. Para quem tem diabetes, de primeiro momento ele vai fazer o quê? Vai tirar um monte de açúcar no sangue. Ótimo, que a gente quer. Só que junto com isso existe, depois do exercício, a liberação de hormônios que normalmente fazem a gente se sentir bem, traz bem-estar. Isso é ótimo. Isso é muito bom pra gente, porque você começa a se sentir mais feliz. Você se sente mais animado. Porque o natural você fica paradão, o corpo acostuma com isso. Se você está parado, ele vai querer cada vez mais ficar mais parado. Se você começa a se movimentar, no início existe um processo de adaptação, que muitas vezes algumas pessoas, né, sentem mais, outras menos. A gente, como profissional de educação física, sempre tenta fazer esse momento de adaptação que seja de uma maneira menos traumática, né, psicologicamente, porque a parte física realmente está parada, você faz exercício, muitas vezes fica um pouquinho dolorido, né, mas é uma questão de adaptação. Isso aí em pouco tempo acaba, e aí você começa a perceber os benefícios. Eu percebo que antes eu subia a escada, subia ali um vão de escada, já ficava meio que ofegante, tinha que subir devagarinho. Agora estou subindo muito mais rápido. E não estou ficando mais ofegante, não fico mais respirando rapidão. Estou me cansando menos. Estou dormindo melhor. Essa é a parte maravilhosa do exercício. Você treina, você fica cansado, a hora que você vai dormir, que é o momento que a gente precisa também, inclusive no treinamento a gente planeja o período de descanso, faz parte do treino. Mas isso ajuda demais. Você dorme bem, no outro dia você acorda com uma pique, fala, pô, que legal. Aí você vai, muitas vezes, coisas comuns que a gente faz, sabe? Lavar louça, ficar limpando a casa, é coisa comum que você faz e você vai se sentir muito mais disposto para fazer isso. Coisa que muitas vezes a gente fica olhando e fala, nossa, que saco fazer isso. Se torna fácil fazer, se torna gostoso. E ao mesmo tempo você está se mexendo, que eu acho que é o mais importante aí para a gente. Tá? Então, o detalhe, quando eu vejo, né, muitas vezes os estudos que mostram as pessoas com diabetes, poucos conseguem ter um bom controle do diabetes. Então tem hemoglobina glicada lá acima de 7%, não consegue ter hemoglobina de 7%. Muitas vezes conversando com as pessoas que têm diabetes, falam muitas vezes para mim, professor, estou com uma dificuldade, não consigo manter minha glicemia sempre acorda 300, tá 200 e não sei quanto. Muitas vezes esse eu chamo de teórico, né? Essa questão de você acreditar que eu não consigo controlar o diabetes, ele muitas vezes a base dele está relacionada ao que eu falei lá no início, ao conhecimento. Conhecimento do quê? Dos 3 pilares, porque tem que unir forças. Né, que muitas vezes nos filmes mostram isso, pega lá um gravetinho, aí fala, olha, que isso aqui, um graveto é fácil quebrar, mas se a gente juntar 3, 4, 5 gravetos, não vai conseguir quebrar. É a mesma coisa no tratamento de diabetes. É a mesma situação. Eu vou tratar o diabetes só tomando o meu antidiabético oral lá, ou só aplicando minha insulina e tá tudo bem. Não tá. Porque tem momento que a sua glicemia vai ficar controlada e tem momento que vai ficar descontrolada. E na hora que você vê, nas 24 horas do dia,
ela vai ficar muito mais tempo descontrolada do que controlada. Então, consequentemente, o resultado de tudo isso aí acaba, a médio e longo prazo, sendo ruim. E muitas vezes isso acontece por quê? Falta de conhecimento. Então, primeiro, né, a dica que eu deixo aqui para vocês. Você vai tratar o seu diabetes, entendendo o medicamento que você usa, a insulina que você usa, você vai se alimentar, tentando entender a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento que você está comendo. Então a palavra mágica é carboidrato. Carboidrato é igual a açúcar. Então o que você comer daquele alimento que está escrito carboidrato, aquela quantidade em gramas que aparece na tabela nutricional do alimento, é a que vai te dar a referência de quanto você vai consumir daquele alimento e o quanto normalmente ele vai aumentar de açúcar no seu sangue. Então, guarda o número, 15 gramas. Para cada 15 gramas de carboidrato que eu comer, vai aumentar de 40 a 50 de açúcar lá no meu sangue. Então, entenda isso. Na hora que você vai comer, mede a glicemia. Se ela tiver 180, você sabe que qualquer coisa com carboidrato você comer lá, 15 gramas que você comer, vai para 230 rapidão. Não é? Então, o detalhe é tomar cuidado com isso. Então, se a glicemia já está muito alta, pegar sempre como referência o valor de 180. Eu vou me alimentar. Chegou a hora da minha refeição, estou com fome. Está com glicemia de 200 e alguma coisa, está com glicemia acima de 180, ou muito perto de 180, come alimentos que não tenham carboidrato. Come alimento com proteína, por exemplo. Vai te satisfazer, a proteína demora mais tempo para fazer a digestão e certamente não vai aumentar tanto sua glicemia. Isso é uma coisa fundamental para ajudar no controle. Então não posso comer carboidrato? Claro que pode. Você agora, nessa refeição, você vai comer proteína, vai dar um tempo aí, um período de 2, 3 horas mais ou menos, aí você vai fazer outra refeição, mede de novo a glicemia, e aí se nesse momento a glicemia estiver mais baixa, que você calcular que você comendo lá pelo menos 15 gramas de carboidrato, muitas vezes 15 gramas de carboidrato dá mais ou menos 3 colheres de arroz. Só que tem que tomar cuidado que é colher. A colher, a gente sabe que você pode pegar colher de sopa, né? Colher de sopa, você pega uma colher de sopa com uma quantidade de arroz, você pode pegar ela rasa, né, com pouco, pegar uma quantidade que é adequada, ou então pegar, que se o arroz estiver mais juntinho, né, pegar aquele monte de arroz que fica a colher e aquele montão de arroz. Claro que aquilo ali não vai ter só 5 gramas de carboidrato cada uma que você pegar. Então, cuidado com isso, né, com essas medidas caseiras, mas já é o começo, né, de você muitas vezes respeitar. É uma xícara de uma quantidade lá de alimento, vai ter uma quantidade de carboidrato ali, sei lá, 15, 20 gramas. Não adianta você também pegar a xícara e encher o máximo que você conseguir. É uma xícara. Respeite isso. Isso certamente vai permitir que você consuma o alimento e não fique hiperglicêmico. E por último, a parte relacionada ao exercício físico. Essa parte é fundamental, ela vai te ajudar e muito, porque, por exemplo, você, poxa, eu comi, mas de repente eu não consegui calcular direito lá o carboidrato que eu comi, ficou um pouco mais alta a glicemia. A hora que você vai fazer exercício, ela vai diminuir. O exercício te ajuda diretamente a melhorar o efeito que o medicamento está fazendo e muitas vezes a corrigir, às vezes, essas escorregadas que a gente dá na hora de se alimentar. Agora, não adianta pegar, eu tomei o medicamento, então eu tomei o medicamento, posso comer o que eu quero. E depois eu vou fazer exercício e vou baixar a glicemia. Isso não é verdade. Porque você vai tomar um medicamento, ele vai demorar um tempo para começar a fazer efeito, você vai se alimentar e comer o quanto você quer, vai ficar hiperglicêmico, muito, né? Hiperglicêmico. Então não vai ficar ali um pouco acima de 180, 200 e alguma coisa, vai ficar muito acima de 300. E aí não tem exercício que faça você diminuir a glicemia. Não sei que você ficasse lá 2, 3 horas fazendo exercício. A gente sabe que ninguém vai fazer isso. Então, fazer o exercício por 2, 3 horas por conta de vou fazer exercício até baixar a glicemia. Ninguém faz isso. A gente sabe que existem os esportes de endurance, que a gente chama, né, de resistência, que muitas vezes vai correr uma maratona, por exemplo, aí as pessoas muitas vezes correm, demoram 3 horas, 4 horas ali correndo. Aí tudo bem, mas é uma questão do esporte que é de longa duração. Mas com relação a estar hiperglicêmico e ficar fazendo exercício, ninguém vai fazer isso, a gente sabe disso. Então existe um limite, e esse limite ele deve sim ser respeitado. Tá bom? Então, a informação que eu queria trazer hoje para vocês, né, era essa. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, né, que a gente tem.
Porque, inclusive, pessoal, eu não falei para vocês, mas se vocês quiserem, né, fazer uma pergunta, tem alguma dúvida, pode até mandar um convite aí que eu pego e te chamo, a gente conversa aqui ao vivo, não tem problema. Porque a ideia da Live D20 é exatamente essa, a gente conseguir conversar sobre exercício de diabetes e, na medida do possível, conseguir te ajudar e também tirar aí a maior quantidade de dúvidas que você venha a ter. Né? O objetivo é exatamente esse, é trazer conhecimento para você, principalmente aí quem tem diabetes e mesmo quem convive muitas vezes com pessoas que têm diabetes. Então a ideia é não volte, né? Quer dizer, não desligue aí o seu telefone se você ficou ainda com dúvida, né? A gente tem tempo aqui ainda para conversar. Ó, a Dani está colocando aqui que sim, aumentar a atividade física, sem dúvida alguma. Isso é o importante. Ah, não gosto de fazer exercício. Vai lá, enquanto você não encontra lá, quando você era criança, o que você queria, pra... o que você lembra, né, do que você gostava ali de fazer, comece pelo menos a andar um pouco mais, sabe? Tenta se movimentar um pouco mais. Isso vai ajudar bastante. A Geraldo, não sei, desculpa, eu não consegui ler direito o nome aqui, está perguntando se eu trabalho só com portador de diabetes. Então, eu sou um profissional de educação física que eu me especializei para trabalhar com quem tem diabetes, ou quem tem pré-diabetes, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, além do diabetes, a pessoa tem outras patologias. De qualquer maneira, se você quiser conversar comigo, é só entrar no meu endereço aqui do Instagram, né? No perfil lá. Tem lá a parte que está contato, lá tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Se eu puder ajudar, tá bom. E se eu não puder também, eu posso indicar alguém que possa, né? Então eu acho que a ideia é exatamente essa, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que ficou comigo aqui até agora. Eu espero que a quantidade de informação que eu trouxe para você sirva para te ajudar a sair dessa ideia de o diabetes, ele me controla. Esquece isso. Aqui a ideia é diabetes, você no controle. Então, você tendo conhecimento, você consegue controlar o medicamento, né? A quantidade de medicamento que você vai tomar mesmo já está prescrito, mas você controla a sua alimentação, você faz o exercício e através desse conhecimento que você vai adquirindo, certamente você vai sim conseguir ter um ótimo resultado no tratamento do diabetes. E se você não acredita no exercício, é só olhar para mim. Porque quando eu fui diagnosticado com diabetes lá mais de 40 anos atrás, a gente mal tinha recurso para monitorar a glicemia. Então, quer dizer, não existia contagem de carboidrato. Então, a quantidade de insulina que a gente tinha ela era limitada. Era um tipo de insulina que era feita com pâncreas de boi e pâncreas de porco. Então, são situações que a gente veio evoluindo. Então, hoje a gente tem, sim, muito mais conhecimento. E não adianta você ser diabético com um comportamento limitado, que eu convivi com isso há muitos anos atrás. Hoje a gente tem sim recurso, a gente tem como melhorar isso, tanto que você está aqui me acompanhando nessa live aqui pela internet, então quer dizer, não existe mais limitação de território, não é? E nem de conhecimento. A ideia é a gente sim conseguir trazer informação, né, para você que te ajude ou que ajude, né, você que tem alguém aí com diabetes em casa. Então não adianta ficar com esse discurso de você não pode comer isso. Se você falar isso, aí quem vai comer mesmo? Porque a gente come o que a gente gosta. Então o detalhe é, eu adoro comer algo que tem bastante carboidrato. Ótimo, então come uma quantidade pequena. O que você prefere? Comer só um pouquinho, continuar vivendo e vivendo bem, né, tendo um bom controle de diabetes, ou comer tudo que você quer e ficar estrupiado. Né? E a gente tem que lembrar que nós, que temos diabetes, quando nós ficamos estrupiados, quem está perto da gente é que sofre mais. Porque alguém vai ter que cuidar de você estrupiado. Lembra disso. Né? Então, toda vez que a gente fala, chutei o balde, vou lá, vou arrebentar tudo, não estou nem aí, que se dane. Quando você fala isso, não é você que vai se danar. Você vai se danar, que vai ter aí problemas depois, que muitas vezes a gente nem consegue, né, recuperar aí a situação. Mas, além disso, alguém vai ter que cuidar de você. E esse alguém é alguém que certamente te ama e está perto de você. Então, eu acho legal
pensar nisso, nesses momentos que às vezes a gente fica meio bravo, meio desanimado, fica irritado e quer às vezes descontar na comida, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a vocês que me acompanharam até agora. E como eu digo sempre, né, lembrem-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço e até mais!